Pessoal, boa tarde. Meu nome é Marco, eu sou repórter e apresentador da Rádio Transamérica de São Paulo e estou aqui porque muita gente me pediu alguns conselhos sobre a profissão de jornalista esportivo, né, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo próprio canal do YouTube, que eu não uso tanto assim, mas eu resolvi aproveitar mais esse meio de comunicação com vocês para passar algumas mensagens, algumas dicas, enfim, para tirar algumas dúvidas de jornalistas que estão se formando, se pós-graduando ou até de pessoas que estão interessadas na profissão de jornalista esportivo, que às vezes tem algumas curiosidades, né, que as pessoas têm a respeito da nossa profissão e eu posso tirar através desse canal, aqui do canal do YouTube, que é uma forma de comunicação, uma forma de debater e de tirar algumas dúvidas das pessoas. Bem, eu não sou muito bom de escrever as coisas, de roteirizar, né? Até por isso eu trabalho em rádio. Rádio é muito improviso, então eu vou improvisar esse primeiro vídeo aqui, algumas perguntas que geralmente chegam, algumas dúvidas que geralmente chegam, e quero pedir a você que está assistindo a esse vídeo, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, pode escrever no bate-papo aqui, pode escrever nos comentários do vídeo, e daí a gente faz outros vídeos, eu posso gravar outros vídeos tirando exatamente a sua dúvida e usando a sua sugestão. Nesse primeiro vídeo, o que eu posso fazer de repente é responder a principal dúvida das pessoas que vão lá na rádio. Muitos estudantes de jornalismo vão até a rádio e perguntam como é que você chegou aqui, né? Como é que você virou repórter esportivo da Rádio Transamérica. Vou resumir, que outra coisa que repórter de rádio faz é falar bastante, né? Então, para não ficar muito cansativo, muito chato, eu vou tentar dar uma resumida. Eu tentei primeiro faculdade de administração, não levei para frente, cheguei a estudar 1 ano de administração na Unesp em São Paulo, não segui, não era o que eu queria da vida. Depois eu fiz faculdade de Sociologia e Política, que é uma paixão minha. Eu sempre sonhei em ser jornalista político, em trabalhar no jornalismo, na parte de política, na parte, de repente, de relações internacionais. Esse foi sempre o meu sonho. Cheguei a trabalhar em algumas campanhas políticas e, enfim, era isso que eu achava que eu queria fazer. Mas quando eu estava fazendo a faculdade de Sociologia e Política, eu percebi que eu deveria me especializar, né, que só a faculdade de Sociologia e Política não ia me dar a profissão que eu queria, que era a profissão de jornalista. Então eu fui fazer faculdade de Rádio e TV, logo depois da faculdade de Sociologia. E fiz a faculdade de Rádio e TV, logo depois comecei a trabalhar numa produtora de vídeo e em 2003, mais propriamente em fevereiro de 2003, eu fiz uma entrevista na Rádio Transamérica de São Paulo. A parte de esportes da Transamérica era relativamente nova, eles tinham começado, se eu não me engano, no final de 2001 ou no começo de 2002, a rádio tinha 1 ano só trabalhando com o esporte, né? A Rádio Transamérica vem desde os anos 80, mas o esporte da Transamérica era relativamente novo. Entre 2003 e 2005 eu fiz produção lá na rádio, trabalhei fazendo de tudo, né? O produtor em rádio faz tudo que você imagina, desde servir cafezinho, ligar para os ouvintes, fazer rádio escuta. A internet ainda estava incipiente, ainda estava muito nova, então a gente trabalhava muito com rádio escuta, procurar notícias, redigir textos, fazer o roteiro do programa, ajudar os apresentadores, comentaristas, fazer escala, enfim, o produtor é o cara que organiza tudo na rádio, né? Em 2005, na verdade, eu tive a chance de começar a fazer o chamado transpedágio lá na Transamérica, que são os pedágios patrocinados, né? São as ações promocionais. Você vai, por exemplo, eu trabalhei em concessionária de automóveis, em loja de venda de eletrodomésticos. Você vai lá, entra por telefone durante a jornada, fala de alguma promoção. Foi a minha primeira experiência no ar, no ao vivo, né? Eu ainda não tinha muita experiência, escrevia o texto, ficava um negócio meio lido, mas enfim, foi uma escola bacana para eu entrar nesse negócio de participar das jornadas esportivas. E logo depois, em 2005, eu fui convidado para virar plantonista, né? Quem conhece rádio esportiva sabe que o plantão é o cara que fica lá no estúdio dando o resultado dos outros jogos, falando alguma notícia importante.
que vai acontecendo durante o tempo, e pouca gente sabe que o plantonista tem uma função também muito importante na jornada, que é ele que segura se por acaso cair a conexão com o estádio. O narrador, o comentarista, o repórter, tá todo mundo no estádio e só o plantonista está no estúdio. Então o plantonista tem a função importante também de segurar a transmissão caso tenha algum problema de conexão. É difícil acontecer, mas a pessoa precisa estar preparada para isso. Em 2006, eu fui convidado para passar de plantonista para repórter setorista do Santos Futebol Clube e cobri com muita alegria o Santos em 2006. O Santos estava na Libertadores da América, fiz alguns jogos importantes, era treinado pelo Vanderlei Luxemburgo na época, e foi aí que eu comecei a fazer reportagens no dia a dia dos clubes. Demorei um pouquinho para fazer jogo, antigamente era mais difícil o repórter fazer jogo. Hoje, com essa crise que está passando o rádio, hoje o cara entra na rádio e já está fazendo jogo, né? Mas antigamente você tinha que passar por alguns estágios e eu fiquei fazendo só o dia a dia, mas não fazia jogo. E eu comecei a fazer jogo, se eu não me engano, em 2007, quando eu já era setorista do Palmeiras. Eu passei do Santos para o Palmeiras, fui setorista do Palmeiras em 2007 e 2008 e trabalhei em alguns jogos importantes. Mesmo assim eu não fazia final. É interessante, né? Que a gente fazia todos os jogos, mas quando ia para a final tinha um negócio no rádio que hoje é difícil ter, que é a equipe principal, né? Que é a equipe que fazia todos os principais jogos, inclusive as finais de campeonato. Então eu me lembro que a final do Campeonato Paulista de 2008, por exemplo, não fui eu que fiz, apesar de eu estar cobrindo o Palmeiras durante toda a competição. E a grande mudança para mim veio em 2009, quando eu recebi o convite para ser setorista do Corinthians. Passei do Palmeiras para o Corinthians dia 1º de janeiro de 2009. O Ronaldo acabava de ser contratado, o Corinthians tinha acabado de voltar para a primeira divisão do futebol brasileiro e foi bem legal, Tinha voltado, na verdade, em 2008, né? Disputou a segunda divisão em 2000, caiu em 2007, voltou em 2008, e em 2009 tinha voltado para a primeira divisão do futebol brasileiro, disputou a Copa do Brasil, inclusive, e foi o início da era vitoriosa do Corinthians. E daí eu já fiz a final, em 2009 com o Corinthians, final do Campeonato Paulista, com o Ronaldo. Fiz a estreia do Ronaldo em Itumbiara, o primeiro gol do Ronaldo lá em Presidente Prudente contra o Palmeiras, enfim, vivi todo esse início da era vitoriosa do Corinthians e acabei dando sorte, né, de pegar a Libertadores, a primeira Libertadores do clube em 2012, viajei para o Mundial de Clubes em Yokohama, estava lá no título mundial do Corinthians em 2012 e outros títulos tantos, com passagens de grandes jogadores pelo Corinthians, enfim. E nesse meio tempo eu trabalhei na Copa do Mundo de 2006 como produtor. Eu não era repórter ainda, apesar de cobrir o Santos, mas na Copa do Mundo eu fui apenas produtor, não viajei para a Alemanha, obviamente. E na Copa do Mundo de 2010 eu já fui como repórter e coordenador da rádio. Coordenei 12 pessoas que estavam lá na África do Sul e fiz reportagens também em 2010 na África. Em 2012 fui só repórter na Copa disputada aqui no Brasil, viajei bastante, fiz todos os jogos da seleção brasileira e em 2018 também fui como repórter para a Rússia, estive lá durante quase 50 dias e cobri também todos os jogos da seleção brasileira, a abertura da Copa, o jogo de abertura, que é muito importante, e o jogo final da Copa do Mundo também. Em 2010 eu não fiz a final, em 2014 eu fiz a final também, Argentina e Alemanha no estádio. Trabalhei em Copas América de 2011 na Argentina, para mim foi a mais legal, porque eu fiquei 40 dias lá na Argentina, desde o começo até o final. Fiz Mundial, né, como eu disse, do Corinthians, Olimpíadas, Jogos Olímpicos e outras competições importantes. É mais ou menos um resuminho da minha história na Rádio Transamérica. Em rádio eu só trabalhei na Transamérica, a gente fez parcerias com a Rádio Record, em uma época, tive algumas participações em televisão, mas coisas pequenas, sempre trabalhos eventuais, nunca fui contratado de televisão, mas meu principal trabalho realmente é na Rádio Transamérica. Tenho coluna em site, apresento programa na internet, mas enfim, é mais ou menos isso que dá para passar para vocês nesse primeiro programa.
Tomara que surjam dúvidas, que surjam sugestões, que surjam comentários, que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês possam ir participando, né? Que é legal um caminho ida e volta nesse canal do YouTube, como eu disse, não só estudantes de jornalismo que têm algumas dúvidas a tirar, mas também as pessoas que têm, às vezes, curiosidade de saber como é que é o dia a dia do clube, né? Estou há 10 anos como setorista do Corinthians, cubro todos os treinos, viajo, faço todos os jogos. A gente está gravando, eu estou gravando esse programa um dia após o Corinthians ter completado 150 jogos na Arena Corinthians, que foi inaugurada em 2014, e desses 150 jogos, acho que eu devo estar em 145, sei lá, alguma coisa assim. Pouquíssimos jogos do Corinthians na Arena eu não estive. E tantos outros estádios, né, que eu conheci pelo mundo, enfim, é legal de repente, se alguém tiver alguma dúvida a respeito também de como é que o repórter trabalha dentro do estádio, como é que a gente faz, que horas que a gente chega, que horas que a gente vai embora. Tem bastante coisa aí pra gente bater esse papo e conversar. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado e logo em breve a gente faz outros vídeos aqui no canal. E siga o canal e se inscreva aqui também para que a gente leve esse projeto para frente, beleza?